Graça e paz do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 11. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. E eis que Saul voltava do campo atrás de bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que disserem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Samuel e Saul. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque, e dos filhos de Israel havia 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram os amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que quiserem. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Capítulo 11 nos fala das primeiras vitórias de Saul. Deus ungiu este rei, chamou este homem, e Deus nos chama para nos ensinar a andar na presença dele, para nos dar vitória, irmãos, para nos fazer vencer os inimigos espirituais, os inimigos que conspiram contra a vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos vencer a nossa carne, nós precisamos vencer as influências do mundo que não teme a Deus, nós precisamos vencer aos demônios que são anjos caídos que se rebelaram contra Deus e que tentam nos afastar do propósito de Deus. Saul foi levantado como um rei e ainda não estava consolidado ali, ele tinha acabado de ser reconhecido até diante do povo. Samuel já o tinha ungido de forma particular e também o apresentado e ungido diante do povo, mas agora veio o grande teste, a grande prova. A nossa vida sempre terá que passar por provas. Há muitas pessoas que não saem dos desertos porque eles não são aprovados no meio das provas que eles passam. E quando a gente não é aprovado, nós vamos voltar a fazer a mesma prova e não saímos daquela fase. Deus quer nos dar vitórias. E Saul teve aqui então sua primeira oportunidade. O que acontece aqui foi que houve uma ameaça do inimigo. Haviam povos ali ao redor de Israel que sempre se levantavam contra eles. Os amonitas ameaçaram destruir ali uma cidade e ainda ofereceram um tipo de acordo terrível.
Eles falaram o seguinte: olha, vocês se entreguem para a gente só quer tirar um olho de cada homem, a gente vai furar um olho e vocês são nossos e aí ninguém mata ninguém. Irmãos, é isso que o inimigo quer. Ele quer entrar com a gente, ele quer fazer um acordo conosco, ele quer dizer o seguinte: olha, eu não vou destruir sua vida não, mas eu vou roubar a sua visão espiritual, eu vou tirar um dos seus olhos. Quantas pessoas estão negociando com as trevas? Não se entrega totalmente a Jesus, para que não tenha batalha espiritual, mas ele está nas mãos do inimigo e vai perdendo a visão. E o que acontece com este povo quando eles descobrem isso, né? Quando eles são ameaçados pelo inimigo, eles vão procurar ajuda. O que nós temos que fazer, nos unir com o restante do povo de Deus. E quando uma parte aí do povo de Israel escuta essa ameaça do inimigo, eles fazem algo que é muito comum a gente fazer: eles choram, eles se desesperam. Quando nós estamos diante de uma ameaça, de uma guerra espiritual, diante de um problema, diante de uma dor, é natural, irmãos, a gente chorar. Porém, nós não podemos parar no lugar do choro, nós precisamos nos levantar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo, lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas: há tempo de chorar e há tempo de se levantar, de enfrentar, de guerrear. E é isso que acontece, irmãos. Quando eles falam para Saul, e Saul estava ali apacentando ali, né, o gado, cuidando da terra. Muito interessante isso. Um homem de Deus, ungido pelo Senhor, mas que tem cuidado com as coisas do dia a dia, que apacenta ali o seu território, cuida daquilo que está em suas mãos. Saul, ele nos ensina algo muito precioso aqui nesta primeira vitória dele, né? E é interessante porque, primeiro, antes dele se levantar para fazer qualquer coisa, ele recebe uma renovação da unção de Deus sobre a vida dele. Você percebe isso claramente aí no capítulo 11, quando o texto diz, irmãos, que o Espírito do Senhor vem sobre Saul. No versículo de número 6, diz: Saul ouviu as palavras e o Espírito de Deus se apossou dele. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha recebido ali o Espírito Santo capacitando ele para o chamado, mas agora há uma renovação dessa unção. Irmãos, diante de cada desafio que nós enfrentamos, nós precisamos buscar uma renovação da unção de Deus. Ele tinha recebido uma unção para ser rei, mas agora era uma renovação para enfrentar aquele desafio. Nós precisamos de renovação da unção de Deus, para a gente servir ao Senhor, para o nosso ministério, para a gente poder ficar de pé diante das batalhas. A renovação da unção vem sobre Saul. E quais são as atitudes que ele tem, que nós percebemos aqui, para a gente vencer as nossas batalhas? Primeiro, irmãos, Saul, ele tem uma santa indignação. Ele fica indignado com aquela situação. Irmãos, às vezes nós vamos nos acostumando, nos conformando com situações que estão fora da vontade de Deus na nossa vida. Às vezes pecados, às vezes hábitos, às vezes pensamentos que estão de alguma forma nos dominando, nos limitando. Nós devemos nos indignar e falar: eu quero buscar a presença de Deus, a vontade de Deus. Eu quero vencer os inimigos que estão se levantando contra o propósito de Deus no meu coração, na minha mente. Porque a vitória espiritual começa no nosso coração, numa vida de santidade, numa vida de amor, numa vida de misericórdia. Não adianta a gente ficar indignado com as pessoas e não ficar indignado com aquilo que está dentro de nós nos fazendo mal. Então, primeiro, ele tem uma santa indignação. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que não é a vontade plena de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o que Deus também nos ensina aqui é que Saul é usado por Deus para poder encorajar o povo, e o temor de Deus e a unidade vem sobre o povo de Israel. A gente percebe aí no versículo 7, irmãos, que todo o povo temeu ao Senhor. Diz que o temor caiu sobre eles, e eles saíram como se fossem um só homem. Irmãos, para a gente vencer as batalhas espirituais, nós precisamos pedir a Deus que aumente o temor dele no nosso coração. Nós precisamos temer o Senhor, no sentido de reconhecer a presença dEle. Temer ao Senhor é perceber, honrar a presença dEle, é levar a sério as coisas de Deus, é amar o que Deus ama e aborrecer tudo que Deus aborrece.
é ter uma vida que glorifica a Deus em todos os detalhes. Então o temor do Senhor veio sobre Israel e também a unidade, eles saíram como se fossem um só homem. Nós precisamos estar unidos com aqueles que estão debaixo do mesmo temor a Deus. Nós precisamos ter unidade, vínculo uns com os outros. Mas também aprendemos aqui algo tremendo, irmãos. Deus traz a vitória, o povo de Deus aqui se une, e quando o povo de Deus se une, eles vencem o inimigo, e o inimigo se divide, e o inimigo se separa. Diz que eles fugiram, um para cada lado. No versículo 11, diz que não ficaram dois deles juntos. Quando há unidade no povo de Deus, os inimigos espirituais se dispersam. Quando nós nos separamos, os inimigos espirituais se unem, ganham força. Então há uma vitória aqui através da unidade do povo de Deus, e algo acontece no versículo 12. Quando a vitória chega, irmãos, no versículo 12 diz que o povo logo disse a Samuel: quem são aqueles que estavam falando mal de Saul? Que ele não deveria reinar? Tragam aqui para que a gente o mate. Irmãos, como que nós somos tão rápidos para nos vingar? E aqui estava uma oportunidade, porque quando Saul foi ungido, o povo se alegrou, mas sempre tem aquele grupo que às vezes discordou, se opôs. E Saul, como um homem que tinha temor de Deus, ele não deu ouvidos. E agora Saul tinha a oportunidade de se vingar, de matar, de aniquilar aquele grupo que estava fazendo oposição. Sabe o que Saul faz? Está aí no texto. E é mais uma lição que a gente aprende. Versículo 13. Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Saul tem misericórdia daqueles que estavam se levantando contra ele, e reconhece que a vitória vem do Senhor. Ele diz: o Senhor trouxe esta vitória. Ele poderia ter falado: realmente vamos acabar com esses homens, eu realmente sou uma pessoa vitoriosa, eu realmente fui ungido por Deus, e quem não aceitar isso, eu vou exterminar. Não, irmãos, ele tem misericórdia e diz assim: o Senhor que trouxe a vitória. Se o Senhor é quem traz a vitória sobre nós, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, nós temos que ter misericórdia daqueles que nos ferem, nós temos que entregar tudo na soberania de Deus, porque Deus é que cuida de nós, e Ele é que lidar com aqueles que se levantarem contra. Confiar na soberania de Deus. Saul, irmãos, como ele começou bem, nas suas primeiras vitórias, a gente aprende tanto. E em último lugar, para a gente concluir, essa primeira vitória de Saul também nos ensina, irmãos, que está no versículo 14. Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Saul, na sua primeira vitória, já aprendemos também com ele, que o reino de Deus dentro de nós precisa ser renovado constantemente. Ainda que ele tivesse acabado de ter uma vitória, todo o ambiente era um ambiente de festa. Percebam aí, irmãos, inclusive uma grande alegria. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos nos alegrar no Senhor. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fruto do Espírito é amor, paz, bondade, alegria. Eles têm uma alegria maravilhosa, eles têm uma vitória. Mas Samuel, como um homem que conhecia a glória de Deus, que amava a glória de Deus, ele sabia de algo. Deus não nos chamou para nos dar vitórias esporádicas, para nos dar alegrias momentâneas. Deus nos chamou para renovar diariamente a nossa comunhão com Ele. O reino de Deus está dentro de nós, e nós precisamos constantemente estar renovando. A vida de oração precisa ser constante. Todos os dias nós precisamos de tempo a sós com Deus, de qualidade. Nós precisamos de renovação constante. Então Samuel chama o povo e diz: vamos renovar o reino, vamos nos consagrar mais ao Senhor. Depois de uma grande vitória, irmãos, não é hora da gente se dispersar, da gente apenas celebrar. Nós devemos nos alegrar e renovar a nossa aliança com Deus, com o temor de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a amar a sua glória, a sua presença, acima de todas as coisas. Vamos orar. Pai, obrigado, o Senhor é Deus todo-poderoso, grande, soberano, fiel, incomparável, único, Yahvé. Nós te adoramos, e nós oramos nessa manhã para que possamos aprender com as vitórias de Israel, e aprender, ó Deus, a manter uma vida constante na tua presença. O Senhor é o Deus que traz vitória, o Senhor é o Deus que dispersa os nossos inimigos,
mas o Senhor é o Deus da nossa vida, o nosso Pai, o nosso amigo, e nós queremos e precisamos comunhão diária com o Senhor. Renova no nosso coração, Pai, essa aliança diária com a Tua presença, com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.